no Nordeste brasileiro. Tema também que vamos tratar na escola dominical, né? de missões, da vida de alguns homens importantes que Deus usou aqui, e destacaremos o Dr. Butler, que foi um médico missionário que espalhou o evangelho nessa região de Pernambuco, do Nordeste, no Maranhão, e que foi pastor dessa igreja também, né? Queria convidar o Esdras a abrir alguma coisa da escola dominical? Não? Tá bom? Então, Deus abençoe. Aqueles que não puderão ficar, podem ir. Hoje é dia dos pais, lembrando a vocês, homens, que receberam de Deus uma missão muito importante, né? De ser pastor de sua família, de cuidar do coração dos seus filhos, do coração da sua esposa. Que Deus possa te revestir de graça, que você possa colocar no seu coração o evangelho que você ouviu nessa manhã, né? O evangelho foi anunciado, Cristo foi pregado, a Bíblia, a palavra de Deus foi exposta, né? Para que a gente possa confiar nesse evangelho, nessa missão maravilhosa que Deus fez por nós. Estávamos no poço, debaixo de juízo e condenação, sem qualquer esperança no mundo, e Deus nos amou, não nos entregou a nossa própria sorte, enviou o seu Filho para nos resgatar da condenação. Ele entregou a sua vida para nos tirar da morte, mas não somente isso, ele venceu a morte e nos dá a esperança da vida eterna. Que você possa crer nesse evangelho, confiar somente em Cristo Jesus, dedicar sua vida a Ele e viver a sua vida para a honra e glória desse Deus. Que Ele possa te abençoar. Amém. Desde já eu queria estimular você, se você puder adquirir esse livro do reverendo Edgesse Martins. É um livro muito precioso que fala da vida e da obra de um dos homens que mais foi usado por Deus para espalhar o evangelho aqui na nossa região. O título do livro é A Bíblia e o Bisturi. Trata-se da biografia, da vida e da obra do missionário George William Butler, que foi o segundo pastor dessa igreja. Fez um pastorado curto e transitório, mas esse homem de Deus tinha um coração apaixonado, incendiado pela obra missionária, né? Foi o homem que espalhou o evangelho no Maranhão, plantou a primeira igreja lá em São Luís. Foi o homem que veio a Pernambuco, substituir o doutor ou reverendo John Rockwell Smith. Foi o homem que durante o seu ministério aqui, curto de apenas um ano, atendeu a um apelo, né, de levar o evangelho à região do agreste de Pernambuco, se estabeleceu em Garanhuns, um desafio muito grande. Foi um homem que, com perseverança, resiliência e paciência, venceu todos os obstáculos e perseguições que sofreu ali. Foi um homem que Deus poupou, né, de perder a sua vida num atentado, onde uma pessoa morreu, né? Foi um homem que Deus o livrou de várias emboscadas nas suas viagens para plantar igrejas nas cidades. Foi um homem que teve a sua casa e a sua família ameaçada de morte quase todos os dias. O seu lar era apedrejado ali em Garanhuns e depois em Canhotinho. Mas foi um homem que veio da sua terra, do seu conforto, era um médico, podia viver a sua vida muito tranquilamente, né? Fazer dinheiro, fortuna com a sua profissão, mas abriu mão disso para vir para uma terra inóspita, onde quem pregasse o evangelho, né, era perseguido pela religião oficial aqui. Mas foi esse homem que dedicou a sua vida
e entregou a sua vida ao Evangelho de Cristo Jesus. Dr. Butler, assim conhecido, o médico amado de Pernambuco, né? Fez de Garanhuns aquilo que ficou conhecido na nossa história como a Antioquia pernambucana, né? Uma referência bíblica à cidade de Antioquia, que foi o celeiro para evangelizar o mundo, né? E esse homem tem muito a nos ensinar com a sua vida, é pouco explorado, pouco conhecido, e o reverendo Edgécio Martins nos deixou essa preciosidade, né? Deus o usou para que nós pudéssemos ter essa pepita de ouro. Por isso eu queria lhe estimular, se você puder adquirir esse livro, será muito rico para a sua vida espiritual. A Bíblia e o Bisturi, biografia do Dr. George William Butler, pela nossa editora, Casa Editora Presbiteriana. Pronto, posto essa introdução, deixe-me aqui encontrar o arquivo que eu estou procurando. Deixe de enrolada, pastor, e ache logo esse arquivo. Achei. Pronto. A fé reformada no Nordeste brasileiro, ou o presbiterianismo no Nordeste brasileiro, nesses 150 anos. Está de brincadeira. Agora, pronto. O estabelecimento da fé reformada no Nordeste brasileiro, o presbiterianismo, né, no Nordeste brasileiro. Por que esse tema é relevante para a gente tratar como igreja, como denominação? Eu acho que vocês, quem me conhece, quem me acompanha como pastor dessa igreja, eu sou uma pessoa que estudo a história, amo a história da igreja. Por causa disso, me especializei no ensino da história do cristianismo. Foquei no meu curso de mestrado a minha dissertação sobre o presbiterianismo no Nordeste brasileiro e a educação teológica em nossa região, né? E é um tema muito importante, porque ele resgata a história do estabelecimento do protestantismo reformado no Nordeste, né? Também porque nos apresenta os personagens que foram instrumentos de Deus no alcance dessa região em nosso país. Nos aponta o vigor missionário e, ao mesmo tempo, a ênfase na formação teológica e no preparo de obreiros nativos em nossa região. E nos estimula e desafia a continuar levando avante a missão de Deus que nos foi confiada. Toda igreja, ela não pode ser uma igreja que pensa apenas em manutenção. A igreja existe para fazer conhecido o nome de Cristo. E se ela perder essa pegada, esse vigor, esse desejo, esse fogo ardente, ela tende a sucumbir. É essa a tragédia que a gente encontra na Europa, na América, onde tem igrejas que têm data certa para encerrar, quando todas as pessoas que ainda restam nela morrerem. Porque são igrejas que perderam o vigor de apresentar a Cristo às próximas gerações, como o pastor Lutero falou aqui.
e de anunciar a Cristo ao mundo. Essa foi a missão que o Senhor nos entregou. Essa é a missão de Deus, a ponto dele enviar o seu próprio Filho a isso. E essa é a missão que ele nos chama a participar dela, né? Então, por isso o tema é muito relevante. Quando nós estudamos a nossa história, quando nós conhecemos a nossa história, nós não cometeremos os mesmos erros que foram cometidos, e o nosso coração continuará aceso e em chamas para continuar proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Vejam, desde a descoberta do Brasil, houve duas tentativas de se implantar o protestantismo em nosso país. A primeira delas aconteceu ainda no século XVI, quando o Brasil foi descoberto, com a investida francesa, lá se estabelecendo uma colônia na Baía de Guanabara. 1555 até 1567. Foram 12 anos da tentativa dos franceses de colonizar o Brasil, visto que o Brasil foi um país descoberto, mas não foi ocupado. Então, a França colocou o olho nisso. Não que a França ou os franceses que vieram para cá eram protestantes, mas no meio daquela primeira investida haviam alguns protestantes que conduziram espiritualmente aquela colônia, mas não foi para frente porque eles foram expulsos, né? E os protestantes que estavam ali também foram perseguidos, e terminou que não deu em nada essa primeira investida de alcançar a nossa terra Brasil. A segunda investida que aconteceu aqui foi no século XVII, com a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. 1630 a 1654, 24 anos de presença holandesa aqui. No começo também não tinha um caráter religioso, mas quando 6 anos ou 8 anos depois chegou o conde Maurício de Nassau para conduzir, né, a colonização holandesa em nossas terras, aí sim esse homem tinha um coração piedoso. Aí sim esse homem tinha um coração comprometido. Aí sim ele trouxe para nossa terra pastores, profissionais liberais protestantes, artistas, pessoas de mão de obra para construir, né, um país onde pudesse a fé protestante se estabelecer. Evangelizou indígenas, plantou igrejas, formou pastores nativos, né? Mas nós conhecemos a nossa história. Houve o acordo na Europa, onde no Tratado de Tordesilhas eles sairiam, os holandeses, do Brasil, né? E quando isso estava já fechado, o acordo, quando tiraram os recursos, quando mandaram Maurício de Nassau de volta, né, houve apelos, até mesmo de forças católicas, por causa do avanço que houve no Nordeste brasileiro, na nossa cidade do Recife, né? Até os canais, até hoje, estão aí construídos, né, e funcionando naquilo que foi conhecido como a Veneza brasileira. Mas saíram e vamos dizer assim, as forças que estavam aqui contrárias se aproveitaram da ocasião e fizeram um massacre. Os judeus que foram trazidos para cá por conde Maurício de Nassau, os católicos que tinham liberdade de cultuar a Deus junto com a sua fé, os protestantes que estavam aqui, a igreja foi esmagada, perseguidos, os judeus tiveram que sair da região por causa da perseguição, né? E assim a gente fica brincando com isso, né? Os judeus que foram expulsos daqui foram para Nova York, né? E fundaram Nova York. Oh, meu Deus! Essas duas tentativas do protestantismo reformado foram frustradas pela força do catolicismo colonial português. O Brasil só veio a ser alcançado pelo Evangelho, pelo protestantismo, em meados do século XIX, 3 séculos e meio após a sua descoberta.
quando o Brasil se abriu, né, para industrialização, quando fez acordos com a Europa, ingleses, americanos, para vir aqui montar as ferrovias, as indústrias para desenvolver o país, esse povo que chegou aqui eram protestantes. Então, impuseram que tivessem liberdade para cultuar a Deus, de acordo com a sua consciência. E aí, então, houve uma abertura. E aqui começaram a vir os primeiros missionários ao Brasil. Entre os anos de 1859 a 1869, esses 10 anos, chegaram ao Brasil os primeiros missionários presbiterianos. Estes missionários foram enviados pela Junta de Missões de Nova York, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a chamada Igreja do Norte. Entre eles encontravam-se os 3 primeiros pioneiros aqui do Brasil: Ashbel Green Simonton, Alexander Latman Blackford e Francis Joseph Christopher Schneider. Chegaram na cidade do Rio de Janeiro. Outra base foi aberta também na cidade de São Paulo, com o Blackford. E em seguida chegou ao Brasil o senhor George Chamberlain. Esses 4 homens começaram a plantar o protestantismo no sudeste do Brasil, que eles chamavam de sul do Brasil. Vou passar aqui para a gente. Ashbel Green Simonton, Alexander Blackford, Francis Schneider e George Chamberlain. Foram os 4 primeiros missionários que chegaram ao Brasil para plantar uma igreja protestante no Brasil. No entanto, a partir de 1869, começou a chegar ao país outro grupo de missionários que passou a colaborar com a evangelização e a plantação do presbiterianismo no Brasil. Esse novo grupo de missionários havia sido enviado pelo Comitê de Missões Estrangeiras da recém-organizada Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja do Sul. Se você conhece a história, você sabe que em 1861 estourou na América a Guerra da Secessão, uma guerra civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né? E isso dividiu o país, dividiu as igrejas do país. E na América, então, a Igreja Presbiteriana do Norte, que apoiou, né, a federação, a união da federação, a Igreja do Sul, que se sentiu ameaçada e invadida, né, rompeu com o Norte, e isso foi um trauma na América, porque houve essa divisão em todas as áreas, né? O Sul dependia de plantações, né? O Norte era industrializado, e para o Sul, por mais que fosse justa o discurso da libertação dos escravos, para o Sul, para a economia do Sul, seria um prejuízo muito grande, né? E, claro, isso dividiu o país e levou à guerra, entre outras questões. Então, essa Igreja do Sul, que perdeu a guerra e que ficou arrasada, né? O Sul foi destruído pela guerra, formou-se essa nova igreja, e essa nova igreja, com paixão missionária, sem recursos, enviou missionários também ao Brasil para colaborar com a evangelização desse país que despontava. Na América, também nesse período de dor, de frustrações e de guerra, houve também um despertamento espiritual e um avivamento nas escolas e universidades. E muitos jovens, né, que estavam fazendo seus cursos na universidade, foram impactados nas capelas, né, nos cultos de capela, para dedicar sua vida a missões. E muitos desses jovens entregaram a sua vida a missões e vieram para o mundo, inclusive para a América Latina e para o Brasil, né? Então, esse era um ambiente apaixonado.
A partir, então, de 1869, aqui está uma foto do Simonton, do Blackford e do Chamberlain, os primeiros missionários da Igreja do Norte, no sul do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. O segundo grupo, do sudeste do Brasil, no sudeste do Brasil, a partir de 69, então, o Comitê de Nashville, da recém-organizada Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, enviou missionários para Campinas e Mogiana, né? Foram eles Eduardo Lene e George Nash Morton. Vieram então para essa região de Campinas e Mogiana. Mas esses homens começaram a olhar para o norte do Brasil, para o nordeste brasileiro, e viram, né, o tamanho desse país e o desafio para ser alcançado esse país. Por isso, eles clamaram para que a igreja, ou o Comitê de Nashville, a igreja do sul dos Estados Unidos, enviasse missionários ao nordeste brasileiro. E então os primeiros missionários chegaram a partir de 1869, né? O Comitê de Nashville mandou para o nordeste do Brasil alguns missionários. E o primeiro deles foi o fundador e pioneiro aqui da região e da nossa igreja, o reverendo John Rockwell Smith, né? No bom português, João Boa Pedra da Silva, né? Chegou aqui ao nosso país para estabelecer a pedra fundamental que é Cristo Jesus, né? E eu lembro das palavras de Jesus a Pedro, quando os discípulos, questionados por Jesus, de quem que as pessoas dizem que eu sou, e Pedro toma a palavra e diz: olha, dizem que tu és como Jeremias, ou como Isaías, ou Elias, ou João Batista, homens de Deus, profetas corajosos que pregaram a palavra de Deus. E Jesus olhou para ele e disse: mas para vocês, quem eu sou? E a palavra de Pedro é: não, nós não te achamos como um desses grandes homens de Deus. O Senhor não pode ser apenas comparado ou reduzido a grande profeta. Tu és o Cristo, o Messias prometido. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque essa convicção em seu coração não é resultado de carne e sangue, não foi por tradição que você chegou a essa convicção e conclusão. Foi o Pai quem te revelou. E eu te digo que da mesma forma que o teu nome é Pedro, pedra, Petrus, sobre a tua afirmação, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre essa verdade que nós estamos tratando aqui com vocês, né? John Rockwell Smith, um jovem de apenas 27 anos de idade, entregou a sua vida ao Comitê de Missões Estrangeiras da Igreja do Sul da América, para vir ao Brasil, e entregou a sua vida para plantar uma igreja aqui. Também com ele, logo em seguida, veio um médico que nasceu numa família humilde, que com 8 anos de idade o seu pai teve que ir à guerra para defender a sua família, defender a sua terra, defender a sua religião, e morreu, não voltou. A Guerra Civil Americana dizimou muitas vidas. E aquele jovem de apenas 8 anos de idade assumiu uma responsabilidade muito grande de ser o provedor da sua casa, de ajudar a sua mãe. E mesmo pobre, sem recursos, a sua mãe se esforçou para que ele fosse alfabetizado. E na igreja que eles faziam parte, a esposa do pastor o alfabetizou, visto que eles não tinham condições de ir para uma escola privada. Esse jovem foi muito esforçado, trabalhou. Esse jovem concluiu seus estudos com a ajuda de amigos e pessoas. Esse jovem fez um curso de medicina, que era muito caro, como ainda é hoje, não é? Ajudado por pessoas, trabalhando na escola para ter a bolsa de estudos. E esse jovem se formou, chegou a ser médico por 2 ou 3 anos na América, mas o seu coração ardia por missões.
queria dedicar a sua vida e até mesmo a sua profissão ao campo missionário e entregou-se para vir ao Brasil. E veio ao Brasil Dr. Butler, né? Também George Hunderleit, um outro nome importante na evangelização da Paraíba, no Nordeste brasileiro. Foram pessoas importantes. Está aqui o John Rockwell Smith, com a sua barba, né, cheia. Dr. Butler, do meio ali, esse médico importante, e George Hunderleit. Foram os missionários do Nordeste brasileiro. Deixe-me caminhar com vocês. Dr. Butler. Esse homem chegou ao Brasil, a nossa igreja, né? Isso aqui é um orgulho santo que a gente tem, foi a base para que o Nordeste todo fosse alcançado. John Rockwell Smith chegou em Recife no dia 15 de janeiro de 1873. Passou 7 meses tentando aprender a língua. Eles não faziam isso não, como a gente faz hoje, né? Hoje, para você ir para um campo missionário, você tem que estudar a cultura, estudar a língua, além de teologia, missiologia e várias coisas. Se eu, pastor de 36 anos de caminhada, quisesse hoje fazer parte da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eu tinha que me sujeitar a fazer um curso de 3 anos, com teologia, com bacharel em teologia, com mestrado em História da Igreja e com doutorando em História da Igreja. Mesmo assim, eu teria que fazer um curso para poder ir para um campo, aprender a língua, etc. Né? Naquela época não era assim, não. Eu quero ir para missões. Vamos embora. Fez o curso, preparou, foi ordenado, vá para missões. Lá eu vou chegar, eu vou me aculturar, eu vou aprender a língua, eu vou conhecer o povo a quem Deus colocou no meu coração e vou então evangelizar. John Rockwell Smith passou aqui 7 meses com um professor particular, aprendendo português, quebrando a cabeça, não é? Lidando com uma cultura diferente, sofrendo perseguições. Você não imagina essas pessoas que saíram de um país já cristianizado, de certa forma organizado, né, com a cultura bem estabelecida, vir para uma terra onde você seria antipatizado pelo fato de você não fazer parte da religião oficial que era estabelecida aqui. Você era negado, muitas vezes, a alugar casa. Era negado a você comprar em mercearias. Era negado a você ter relacionamentos com outras pessoas. E essas pessoas largaram tudo e vieram para aqui. John Rockwell Smith passou 7 meses, então, aprendendo a língua e tentando a autorização das autoridades, era chamado do presidente da província, né, no palácio, né, do Campo das Princesas, teve uma audiência para poder ter autorização de pregar o Evangelho e de formar uma igreja. Foi dado a ele autorização, contanto que onde eles se reunissem não tivessem aspectos de igreja, onde eles fizessem um evangelismo particular, onde eles não podiam sair para fazer prosélitos ou converter católicos ao protestantismo. E eles tinham que obedecer essas normas, não podiam construir templos, tinham que se reunir em salões alugados, que não tivesse característica nenhuma de igreja, nem torre, nem sino, nem cruz, absolutamente nada. E assim foi que começou no dia 10 de agosto de 1873, né, o primeiro culto oficial daquilo que seria a primeira igreja presbiteriana do Recife, com a audiência com um público de 10 adultos, 3 crianças, e um missionário congregacional, né, Dr. Butler, que depois se tornou, né, pastor. Então foi assim que começou o trabalho. 5 anos depois, foi organizada a igreja no dia 11 de agosto de 1878,
com os 12 primeiros batizados, convertidos, que fizeram profissão de fé, se reuniram numa assembleia e estabeleceram a organização da igreja, elegeram seu pastor, 2 presbíteros, 2 diáconos, não é? E estabeleceram já um plano de ação para plantar mais 3 igrejas, né, em Recife. Uma delas em Areia, que foi a segunda igreja estabelecida aqui na cidade. E assim foi que começou. John Rockwell Smith, ele foi o homem que... Não, deixa eu ficar... Isso aqui, fica quieto. Foi o homem que... das 12 pessoas que foram recebidas na igreja naquele dia de organização, 3 dessas pessoas, você percebe a paixão, 3 dessas pessoas se tornaram pastores. Né? Isso foi uma coisa que estava no coração deles. Quando ele chegou, ele envia uma carta para a missão dizendo assim: Pernambuco, Brasil, 31 de janeiro de 1873. Depois de viagem segura e agradável no vapor Ontário, graciosamente guardado por Deus, chegamos a Pernambuco na manhã do dia 15 de janeiro. A intenção, então, era plantar o presbiterianismo aqui. Como eu falei para vocês, a primeira igreja organizada foi essa nossa, com 12 membros, dos quais temos os nomes, a ata, o registro, tudo muito bonito. Mas, além da igreja aqui em Recife, Rockwell Smith organizou a igreja de Goiânia, em 21 de novembro de 1880, a igreja da Paraíba, né, na capital João Pessoa, em dezembro de 1884, a igreja de Pão de Açúcar, em Alagoas, em agosto de 1887, e a igreja de Maceió, né, em setembro de 87. Vejam que era um homem apaixonado. E ele mesmo, depois, organizou o presbitério de Pernambuco com os primeiros pastores e com os missionários, em 17 de agosto de 1888. Então, agosto é um mês tão importante para a igreja presbiteriana, por isso é um mês de missões. 12 de agosto, 164 anos que o primeiro missionário chegou ao Brasil, Ashbel Grant Simonton. 11 de agosto de 1873, primeiro culto e a fundação da primeira igreja. 5 anos depois, 10 de agosto foi a fundação, 11 de agosto foi a organização dela, né, em 78. 17 de agosto, a organização do presbitério de Pernambuco. 135 anos do presbitério. Então, é um mês muito especial para a igreja presbiteriana, para o Nordeste brasileiro, para a educação teológica. John Rockwell Smith, além de missionário, ele foi o homem que pensou a educação teológica dos pastores nativos brasileiros. Tanto é que ele formou 3 pastores, dos 12 que inauguraram a igreja, né? Esses homens aqui, Belmiro de Araújo César, João Batista de Lima e José Primênio, foram os homens que foram ordenados, discipulados e treinados por ele para ser pastor, e auxiliares deles na plantação desses campos em Goiânia, Paraíba, Alagoas, né? Nazaré da Mata, São Lourenço da Mata. Esses homens foram usados para que evangelizassem, discipulassem e plantassem essas igrejas. É por isso que eu insisto com a igreja, louvo a Deus pela igreja, pelo Ministério de Missões, porque a gente tem uma responsabilidade de continuar tendo essa mesma paixão, essa mesma visão de plantar igrejas, de plantar igrejas, de plantar igrejas. Porque para isso nós existimos aqui. Outras igrejas que foram organizadas nesse primeiro momento aqui na nossa região, Belmiro de Araújo César, esse membro que se tornou pastor depois, organizou a igreja de Monte Alegre, no interior da Paraíba, em abril de 88. A segunda igreja presbiteriana em Recife foi organizada no dia 15 de outubro de 1893, no bairro de Areias, a igreja presbiteriana de Areias,
pelo reverendo William Calvin Potter, também pastor dessa igreja por 1 ano. E Juventino Marinho, também pastor da nossa igreja, fruto do trabalho em Goiânia, né? Treinado e ordenado pelo reverendo John Rockwell Smith. Então, é o primeiro fruto da casa, primeiro filho da igreja, que vem se tornar pastor da igreja, né? Isso aqui é muito importante, essa percepção de como essas pessoas tinham isso no coração. E Juventino Marinho organizou a igreja em Canhotinho, juntamente com o Dr. Butler, e a igreja de Garanhuns, uma no dia 21 de janeiro e a outra no dia seguinte, em 22 de janeiro, né, do ano de 1900. Então, esse pessoal arregaçou as mangas e trabalhou pela expansão do Evangelho. E Garanhuns e Canhotinho se tornaram celeiros de plantação das igrejas em todas aquelas cidades próximas ali. Gilead, em Pernambuco, né? Martinho de Oliveira, um outro fruto desse trabalho, plantou essa igreja com o Dr. Hunderlight. Igreja de Palmares, em 1903. Todas essas igrejas foram plantadas aqui. Depois, o que é que fazia a primeira igreja? Chegava mais um missionário aqui e vai alcançar o quê? O Ceará. Aí chega o missionário Delacy Wardlow, passa 1 ano aqui, aprendendo o português, para depois ir para o Ceará, fundar a igreja de Fortaleza e as igrejas do interior do Ceará. Dr. Butler veio para cá, ficou na primeira igreja, aprendeu o português e vai para o Maranhão, plantar a igreja de São Luís e alcançar todo o interior do Maranhão. William Calvin Potter, né? O Rockwell Smith casou com a irmã dele, que foi uma família que veio para Campinas, e o pai faleceu logo de febre amarela, a mãe ficou com 5 filhos para criar, montaram uma pousada para receber ingleses e americanos, e o John Rockwell Smith conheceu a Susan, irmã do William Calvin Potter, aí casou com ela, e depois trouxe o Calvin Potter para cá, que dedicou a vida ao ministério pastoral, foi treinado, ordenado, juntamente com Juventino Marinho, e serviu a igreja da região. Chegou a ser pastor aqui, no período que o doutor Antônio Almeida foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, e ele ficou aqui durante 2 anos. Você vai ter tudo isso aqui no mural. Então, todos esses homens foram instrumentos valiosos na mão de Deus, né, aqui em nossa região. Mas eu queria focar um pouco aqui no doutor Butler. Dr. Butler, como eu disse a vocês, por essa paixão e essa pegada do Rockwell Smith de formar pastores, o recém-formado sínodo da IPB o nomeou para que ele pudesse dirigir o seminário que a denominação queria criar. Só que esse seminário era lá no sul do país, no Rio de Janeiro. E então transferiram ele para o Rio de Janeiro em 1892 e a primeira igreja perdeu seu pastor, né? Porque esse homem era o homem da educação teológica, era ele que formava pessoas, pastores para a região. Então, nada mais justo colocar ele para ser o diretor do seminário que a denominação iria estabelecer lá no Rio de Janeiro. Depois mudou-se para Nova Friburgo, depois para São Paulo e Campinas, e hoje é o Seminário do Sul, em Campinas. Quem foi o primeiro diretor? John Rockwell Smith. Saiu daqui da região, e aí o Dr. Butler veio para essa região e ficou aqui, porque ele saiu do Maranhão, plantou a igreja em São Luís, construiu o primeiro templo, né? O primeiro templo presbiteriano no Nordeste do Brasil, lá em São Luís, foi para os Estados Unidos, fazer um tratamento que estava com problema de visão, né? E quando voltou para assumir a vaga deixada pelo pastor John Rockwell Smith aqui na primeira igreja. E aqui na primeira igreja, ele passou então 1 ano, treinou Juventino Marinho para vir substituí-lo e disse: o meu coração vai para o interior, para plantar igreja lá em Garanhuns. E assim se deu. Em Garanhuns aqui vem a história, e esse livro aqui é muito valioso, porque conta todas essas histórias dele, né? Não foi vida fácil. Foi muito perseguido e difamado pelos párocos locais, pelo um bispo, né, especialmente, que o difamava e o perseguia.
Esse homem, desde que chegou no Brasil, ele exerceu a função de médico. Mas quando estava em Garanhuns, ele foi questionado. Estava exercendo ilegalmente a profissão, porque ele não tinha autorização para ser médico no Brasil. Deixou o ministério, por 1 ano foi a Salvador fazer um curso de medicina para poder ter autorização para medicar no Brasil. Por quê? Porque foi de fato a profissão dele médica que abriu as portas dele. E aqui eu conto uma história para vocês. Apesar de tanta perseguição, de ameaças de morte, de muitas vezes ser chamado a um debate, né, público na Catedral de Garanhuns, e ele ir ao debate, estabelecer que as normas seriam a Bíblia, para que a gente possa debater os assuntos dos quais eles eram acusados. E aquilo foi uma cilada, e todo mundo sabia que não vai. O bispo amotinou o povo na praça, e tinha aproximadamente 5.000 pessoas, com fogo nos olhos, né, para acabar com os hereges protestantes. Delegado, ele pediu que o delegado estivesse presente, que o governador estivesse presente, que o prefeito estivesse presente, que os vereadores estivessem presentes, para poder dar alguma segurança, né? Mas mesmo assim, ele teve que ser tirado às pressas pelo delegado, porque senão seria linchado e morto. Mas é exatamente aqui, no debate, que ele consegue convencer muita gente, muitas autoridades, da fé cristã, da fé evangélica. E muitas pessoas, inclusive o sacristão do bispo, vêm a se converter e se tornar um dos pastores presbiterianos no Brasil, né? É bem interessante a história, é uma coisa muito linda que nós não temos tempo para falar aqui. Mas o Dr. Butler, por exemplo, em Garanhuns, ele passava numa calçada e tinha uma senhora que sempre falava mal dele, né? E um dia ela escarrou nele e disse a ele que ele não passasse mais na calçada da casa dela. O Dr. Butler pegou o seu lenço, limpou o catarro, né? Aquela secreção nojenta, levou para casa e deu uma examinada. Ele era curioso e percebeu que aquela mulher estava com tuberculose. Foi à casa dela, bateu a casa dela, disse, e ela, né, falou, recebeu ele com um bocado de desaforo, mas ele disse: minha senhora, eu queria só lhe dar uma informação, eu sou médico e a senhora escarrou em mim, eu fui para casa examinar a secreção e a senhora está com tuberculose, precisa ser tratada. A mulher ficou assustada e disse: o que eu faço? Ele disse: se a senhora permitir, eu posso cuidar da senhora, né? E ele cuidou dela, né? E ela ficou curada. E ela disse: como é que eu posso lhe pagar, né? E ele disse: me deixe passar na sua calçada, que é o meu pagamento. Em outra situação parecida, ele foi avisado de uma emboscada quando ele vinha de uma cidade onde ele foi evangelizar, para Garanhuns, né? Ele disse: não vá, que contrataram um pistoleiro, as características dele é assim, 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 assim. E o Dr. Butler disse: mas eu não posso deixar de ir. O Deus que livra os seus apóstolos também livra os seus missionários. E ele foi, não aconteceu nada, chegou em casa, né? Dias depois foi procurado por uma pessoa que estava ferido na mão, né? E precisava de tratamento. Pela descrição que deram, ele reconheceu que era o pistoleiro, né? Ele falou: olha, eu soube que você estava me emboscando para me matar. E ele disse: fui eu sim, Dr. Butler, mas cuide de mim, tenha misericórdia de mim. E o Dr. Butler cuidou dele, né? E depois ele perguntou: o que é que eu posso fazer, né, para pagar? E ele disse: deixe Cristo curar o seu coração, né? Associado a isso, em Garanhuns houve uma epidemia de febre amarela. E muitas pessoas começaram a morrer na cidade. O pároco local, o bispo, foram primeiro a fugir. As autoridades fugiram. A cidade ficou entregue. Dr. Butler arregaçou as mangas e, pelo seu juramento médico, disse: eu não posso deixar de socorrer as pessoas. E foi tratar os doentes.
né? Interessante que, tanto em Canhotinho quanto em Garanhuns, apenas 800 pessoas morreram depois da tratativa médica. E ele exaustivamente atendia as pessoas, medicava as pessoas, passava um remédio para as pessoas. Nenhum dos crentes morreu da igreja. E ele dizia isso. Foi graça de Deus para testemunhar do Evangelho para as pessoas. Ao final da pandemia, da epidemia de febre amarela, a cidade começou a olhar esse homem com olhos diferentes. E é incrível como Deus permite determinadas coisas. É a partir daí que a cidade se abre para ele. Porque ele foi a única pessoa que permaneceu na cidade e não fugiu, e não deixou as pessoas ao abandono. E depois desse evento, né, a cidade se abriu ao Evangelho, muitas igrejas foram plantadas. Uma igreja forte se estabeleceu em Garanhuns. Ele vai a Canhotinho, né, e diz: eu vou alcançar agora Canhotinho, a 30 quilômetros de Garanhuns aproximadamente. E lá em Canhotinho ele planta uma grande igreja, até hoje está lá, um hospital e uma escola de formação de enfermeiros e médicos, né, para atender a população carente da região, né? Então, é algo incrível, né? Em Garanhuns, o discípulo Dr. Butler, que ele traz para formar a escola teológica em Garanhuns, que hoje é o Seminário Presbiteriano do Norte, né? Eles formam uma escola teológica, eles criam a semente para o que é o 15 de novembro hoje, né? Uma escola reconhecidamente respeitada na região. E como esses homens fizeram esse esforço para plantar o Evangelho ali. Então, é por causa do testemunho dessas pessoas, por causa de exemplos como esse, que a gente, hoje em dia, olha para a nossa vida como igreja, faz questão de saber que as pessoas conheçam a história, conheçam sua identidade, de onde nós viemos, e nós assumamos a responsabilidade de fazer continuar essa obra, né? Porque, eu digo assim, nós podemos, diante de uma situação como essa, a gente diz assim: puxa vida, como é bom a gente saber que fazemos parte de uma igreja histórica que tem tudo isso, né, como legado, mas isso não nos faz privilegiados, e sim responsáveis. Isso coloca sobre nós um peso, né? É isso que a gente chama de legado, de dar continuidade a isso, para que essa tocha do Evangelho não esmoreça, para que o nosso país e a nossa região seja de fato alcançada por esse único Evangelho da graça, que muda pessoas, né? É por isso que nós insistimos nisso. A igreja existe para fazer existir outras igrejas. Nós queremos que vocês conheçam as pessoas que trabalham nos nossos campos. Nós queremos que vocês participem dos avanços missionários que fazemos todos os anos aqui na igreja, 6, 7 avanços missionários para o interior, para a gente conhecer essa nossa história, né? Para que a gente possa se manter uma igreja viva e verdadeira. A nossa oração é que Deus nos abençoe. A nossa oração é que Deus nos faça, né, um povo e uma igreja comprometida com a missão de Deus, que entregou o seu Filho por amor a pessoas, a seres humanos, que olhava as pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que essa seja a nossa visão, o desejo do nosso coração, olhar lá para fora, né, e saber que nós temos a solução para o sofrimento das pessoas, né? Essa mensagem que nós ouvimos de manhã aqui, pelo reverendo Daniel, possa incendiar o nosso coração. Deus não abandonou o mundo à sua própria sorte. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está ainda atrás dos seus eleitos. E o instrumento de alcance de Deus é a igreja. É a pregação desse Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus.
E como diz Paulo aos Romanos, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Cada um de nós é um missionário, onde Deus nos colocar. Quer seja no interior, quer seja em outro país, quer seja em outra região, quer seja no meu trabalho, quer seja na minha escola, quer seja na minha academia, onde Deus me colocar. Eu sou a testemunha de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus aqueça o nosso coração, que você possa ter a curiosidade de ver a nossa exposição, de ler a nossa história, de pedir a Deus que nos faça continuamente uma igreja que tem paixão pelo Evangelho de Cristo Jesus.